Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer para vocês. Eu sou pentecostal, eu congrego em uma igreja pentecostal e eu me acho no direito de falar sobre esse assunto. A minha palavra é muito especial para os pentecostais, mas serve para qualquer evangélico. Nada como um dia após o outro. Irmãos, eu quero dar um alerta aos pentecostais que estão sendo enganados por gente que odeia a nossa teologia, que não crê na experiência pentecostal. Esse camarada aí, que se intitula o autoprotetor, não é, do cristianismo em defesa do evangelho, o guru desse camarada é um boçal, que eu não vou dar o nome dele, é um boçal americano que já teve na igreja dele, é só entrar no site da igreja dele, que odeia pentecostal. E ele também faz parte de um grupo de conferencistas, de apologetas antipentecostal, calvinistas, sabe? Eu vou mostrar, nós temos que deixar de ser trouxa. Nós pentecostais temos que deixar de ser trouxa e de botar azeitona na empada desses caras. Eu não vou dar o nome dele aqui, já estou dizendo em defesa do evangelho, é só você procurar. Eu não vou me prestar a dar o nome a ele. Esse cara odeia os pentecostais. Ele não crê em batismo com o Espírito Santo e na experiência pentecostal. E aqui, olha, o cara não é pentecostal e quer falar de pentecostal. Os pentecostais no Brasil representam 95% dos evangélicos. Nos respeite, por favor. E outra, ele só mete o pau em pastores proeminentes pentecostais e protege a turma dele. Que tal? Por que você não denuncia teus amiguinhos da teologia integral? Sabe o que é teologia integral? É aquela que venha como está e fica como está, sabe? O cara é gay, continua gay, sabe? Dos esquerdopatas que receberam grana dos governos do PT, os esquerdopatas gospel, os amiguinhos dele. Ele é conferencista aí de um grupo que baixa o porrete em pentecostais e os pentecostais botando azeitona na empada de um cara desse. E ele vem aqui com essa cara de ético. Você já viu ele fazer uma acusação a algum cara da origem teológica dele? Até de uma grande universidade dita evangélica que tá cheia de abortistas, de ateus e de gente que é contra nossos princípios. Vê se ele fala alguma coisa. Você já viu alguém fazer apologia contra os que não são pentecostais? Eu tenho honra de ter amigos não pentecostais que são homens de Deus. Eu não tenho essa besteira, essa bobagem de achar que um evangélico que não é pentecostal é crente de segunda classe. Eu não tenho isso não. Eu tenho amigos que são homens de Deus compromissados com o reino. Agora esse camarada é um hipócrita, é um fariseu. Você sabia que na época de Jesus os fariseus se julgavam os verdadeiros cidadãos de Israel? É igual essa turma. Essa turma, eles se julgam os verdadeiros cristãos. E outra, de onde ele veio, a turma dele, é aquele grande líder que se hoje fizer um exame de sangue nele, vai encontrar droga, bebida, cigarro, que hoje está arrasado. Que também gostava de julgar quem era o certo e errado no meio evangélico e hoje está arrasado, nem responda a ele. Bota um monte de calúnia a meu respeito. Nós pentecostais temos que deixar de ser trouxa. Engraçado que ele também pede oferta, né? Tá lá no site, né? Pra mandar oferta, né? E aí vem uma meia dúzia que não sabe nem comer com garfo, nem comer com garfo. Não, pastor Silas é da teologia da prosperidade. Então fica aqui um desafio. Eu coloquei uma mensagem e desafiei. Quer saber sobre a minha teologia? Você quer saber o que eu falo sobre prosperidade? Entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, e pega a mensagem. Uma vida de prosperidade. Eu tô desafiando você na Bíblia a me contraditar o que eu falo sobre prosperidade. Eu botei isso, só apareceu 2 panacas que fizeram um monte de rolo tentando torcer o que eu falei. Vamos deixar de conversa fiada, minha gente? Esse cara não fala de ninguém tradicional. Ele só ataca pentecostais. Por que ele não fala? Tem um monte de cara não pentecostal com uma teologia falida de pecado e ele não fala nada, porque são amiguinhos dele. Ele fica quietinho de quem ele acha que são os verdadeiros defensores da fé. Aconselho você a entrar no blog de Júlio Severo. Olha, eu vou até aqui, eu abri pra ver. Tá escrito aí embaixo, ó. Pega lá a matéria: despotismo de Silas Malafaia ou de calvinistas apologéticos? Lê lá, entra aí, ó, no blog de Júlio Severo, pra ver o que ele dá detalhes melhor do que eu, tá? Essa turma me chama de ditador da fé, terrorista espiritual, porque eu denuncio pecado, coisa que ele não denuncia. Eu denuncio esses que querem desgraçar a igreja evangélica com pecado. Isso ele não denuncia. Mas para falar mal de pentecostal, ele tem uma goela larga. E ele não é pentecostal. Entra nos dogmas da igreja dele. Engraçado que os dogmas da igreja dele são os meus dogmas, com exceção sobre o Espírito Santo. E eu sou chamado de herege. Fala, vai essa tua boca, rapaz. Quem é você? Você não vai a lugar nenhum. Ok? Eu não vou dizer que você é um herege. Isso é muito duro. Eu vou dizer que você é um hipócrita fariseu que quer acusar os outros e esconde seus amigos que pregam verdadeiras doutrinas heréticas. Só fala de pentecostal. E que eu fico admirado, os irmãos que têm o Espírito Santo e atrás de um cara desse. Acorda, meus irmãos.
irmãos. Tenho dito. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Ele quis dizer o seguinte: vocês não podem ouvir nada além do que a teologia pentecostal ensina, porque eles vão contra a teologia pentecostal. Então a primeira coisa que eu quero dizer como pentecostal é: cara, não se limite à doutrina, à teologia denominacional, aquilo que somente a sua denominação te ensinou. Cara, abre os seus olhos, veja o que as pessoas estão ensinando, o que você aprendeu, se é bíblico ou não. A partir do momento que nós somos ensinados até a palavra de Deus como base para tudo, nós poderemos ouvir outros argumentos contrários a nossas crenças, que se a nossa crença for bíblica, saberemos defender as nossas crenças, porque se ela é bíblica, cara, outras pessoas vão ensinar outras coisas, mas nós vamos estar firmados na palavra. Então, se aquela pessoa provar para você que a sua crença não é bíblica, mude de crença mesmo. E eu, como pentecostal, eu tenho que me posicionar, porque o Silas, ele não me representa. Eu não tenho um representante, homem, pastor, líder que seja, para dizer assim, ó, tudo que esse cara diz é o que eu creio. Não, é a palavra de Deus a minha base de fé. Se a sua não é, não sei. Mas as minhas crenças não estão limitadas ao sistema religioso chamado pentecostalismo. Eu congrego numa igreja pentecostal? Congrego. Eu sou conhecido como pentecostal? Sou. Por quê? Porque eu creio naquela manifestação que houve em Atos 2 e que aquilo ali houve um mover a ponto de ser contínuo na igreja. Ou seja, aquelas manifestações do Espírito pode ser vista hoje, mas olha, cara, eu como pentecostal vejo muita bagunça no meio pentecostal, muito ocultismo, muitas coisas místicas, muita bagunça que distorce o caráter de Deus e até mesmo o culto, a liturgia, por exemplo, a bagunça que é no meio do povo pentecostal hoje em dia, em relação a falar em línguas. Parece que nunca leram 1 Coríntios capítulo 14. Se eu sou pentecostal, sou pentecostal. Ah, mas se você tá falando isso, Vitor, é porque você não é pentecostal. Porque pentecostal que não faz barulho tá com defeito de fabricação. Olha o jargão que os caras inventam, mano, pra te ensinar que você tem que fazer barulho. 1 Coríntios 14 fala: se for falar em línguas, fale no máximo 2 ou 3. E isso se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, fale você com Deus. Não é nem um pouco bonito você ensinar para as pessoas que elas têm que parar de ouvir as outras pessoas por causa que está infligindo alguns dogmas da teologia pentecostal. Isso é o cúmulo. E o mal da religião é esse: é ensinar aqueles dogmas que você entende como certo e dizer que elas não podem ouvir outra coisa, dizer que elas têm que ficar presas naquilo que você crê. Se você quer realmente pessoas livres, ensina a verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente serás livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer uma geração livre, ensina ela a verdade, ensina ela a ler as escrituras e ter as escrituras como base, e não a religião e os dogmas pentecostais. Qual que é a lógica de você dizer: não, você é um homem de Deus, eu sei, você é um homem de Deus, mas é muito novinho, tem que aprender ainda muita coisa e tal. Aí depois você vai e fala que ele não é homem de Deus, porque se falar que uma pessoa tá ali odiando os pentecostais, odiando a gente, que homem de Deus é esse que odeia outras pessoas? Não é homem de Deus, então. E outra, você fala assim: não vou citar ninguém que é como herege, não. Nós não temos essa capacidade. Quem te deu o direito de julgar a igreja brasileira e tal, de chamar alguém de herege? Mas aí depois você vai e fala que eles são hereges, que quem está ensinando contra o pentecostalismo é que são os hereges. E aí eu me pergunto: cadê a coerência sua, Silas? Eu, como pentecostal, eu entendo que Paulo lutou contra as heresias, Pedro lutou contra as heresias, contra os falsos mestres, Jesus lutou contra as heresias.
João Batista citou nome, Pedro citou nome, Jesus citou nome, Paulo citou nome. Eu, como cristão, sei que o princípio é o amor, mas nós devemos estar combatendo as heresias, falando que tais pessoas estão corrompendo a mensagem do Evangelho. E você citou Paul Washer como o cara que luta contra os pentecostais. Eu não vi um vídeo dele até hoje falando contra os pentecostais. Ele ensina a mensagem do Evangelho. Nem entra nessa questão de calvinismo e arminianismo. Às vezes eu acho que... Eita, chuva. Às vezes eu acho que você pensa que você é o representante dos evangélicos no Brasil. E não. Meu não é. Eu sou pentecostal e meu representante você não é. Tá certo que aquelas pessoas que estão firmadas em homens, elas podem até ter você como representante. Você não me representa. Sabe por quê? Porque eu tenho a Bíblia como fundamento de fé. Não é os seus argumentos, não é o seu entendimento, não é as suas crenças, não é a crença dos pentecostais, não é as doutrinas e dogmas da instituição religiosa pentecostal que me define. Não. Então não venha falar pra mim parar de assistir conteúdos de pessoas que têm dogmas diferentes dos meus. E não venha me ensinar falando que se eu me levantar contra alguém que está ensinando heresias, eu estou pecando. Não me venha ensinar que é errado falar que alguém é herege enquanto você mesmo faz isso. Eu acho muita hipocrisia. O único que eu diria que me representa, que eu queria pensar como ele, é Cristo. E o meu desejo é esse, é de parecer com Ele cada dia mais. É de amar como Ele, é de perdoar como Ele perdoou. É de ser usado nos dons como Ele foi. Realmente eu quero. E eu creio que nós podemos fazer grandes sinais através do poder do Espírito Santo. Creio sim, mas eu também quero defender a verdade como Ele defendeu. Eu também quero ensinar para as pessoas: examinai as Escrituras, pois saber encontrar nelas as palavras de vida eterna. Examinai as Escrituras, lê a palavra de Deus, nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade, a sua verdade é luz para os meus caminhos, a tua lei ilumina os meus passos. É isso que eu quero ensinar, é isso que eu quero falar para as pessoas, é para que elas venham poder conhecer cada dia mais o que Cristo ensinou, o que Cristo viveu, o que a Bíblia em um todo ensina. Eu, como pentecostal, quero fazer o máximo para tirar da cabeça dos meus irmãos tradicionais, dos meus irmãos calvinistas, dos meus irmãos que são de outras denominações e crenças um pouco diferentes que a minha, que os pentecostais são ignorantes, porque a visão que nós estamos passando para eles é que nós não temos conhecimentos e nem lemos as Escrituras Sagradas. Se a Bíblia está contrário a alguns ensinos do pentecostalismo, e isso me for mostrado, eu fico com a Bíblia e rejeito a doutrina que não está na Bíblia e que se encontra no pentecostalismo. E cara, gritar, todo mundo dá conta. Falar alto, usar a eloquência para convencer as pessoas, todo mundo dá conta. Mas se tratando de cristianismo, de doutrinas, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Agora, provar na palavra de Deus que os seus ensinos é bíblico e de outra pessoa não, é outra coisa. Nós devemos ir para as Escrituras. Eu, como um pentecostal, fico triste por ver você fazendo vídeos desse tipo, falando para as pessoas parar de assistir tal conteúdo porque vai contra as suas crenças. Tem que ter base bíblica para fundar seus argumentos. Você precisa das Escrituras. O seu vídeo não mostrou um verso sequer. Quero falar a vocês que não é inscrito nesse canal e não me conhece, que eu não estou aqui para atacar a religião, eu não estou aqui para falar mal de denominações, eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, eu convido você a se inscrever, a dar o seu like, a compartilhar esse vídeo, a comentar. E se você quiser dar uma sugestão de tema, pode colocar aí embaixo também. E vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.